Ô, André, você tá com o microfone aberto aí, velho. Tá, então vamos aqui o C1. Aqui essas duas, o coeficiente de rugosidade, de escoamento superficial é 0,6. E nessa aqui vai ser 0,7. Aqui o tempo de concentração vai ser o tempo de escoamento que ficou do outro trecho. Que vai ser 10,96, né? Então, a intensidade a gente... Tempo de retorno é 10 anos. Aqui o tempo de concentração... Professora, essa área total eu não somo a área 3 também, não? Não, mas aqui eu não estou botando área total. Estou botando que é a área 1 mais a área 2 para a gente depois achar o coeficiente de escoamento equivalente. Entendeu? Ok. Isso aqui não é área total. Isso aqui é só a área 1 mais a área 2. Tá? Só para a gente depois achar o coeficiente de escoamento equivalente, vai ter que precisar das duas áreas. Isso é só para a gente ficar... Deixa eu apagar o som. Isso aqui deu... Tá, então, agora a gente tem, para a gente achar a nossa vazão, a gente vai precisar do coeficiente de escoamento, só que aqui antes, as duas áreas estavam com o mesmo coeficiente de escoamento, aí a gente usou o 0,6, agora a gente tem uma área que tem outro coeficiente de escoamento. Então, a gente vai ter que achar o coeficiente de escoamento equivalente. Como o coeficiente de escoamento aqui é o mesmo, ó, a gente vai botar o coeficiente de escoamento A1 mais A2. Mais C3 vezes A3. Professora, Oi. essa canetinha não está falhando, não? Está muito claro. Tá, menina, eu estou brigando com as canetas. Professora? Oi. Aonde está o 10 elevado a 10 não é 0,196, não? Total razão. Obrigado.
Vê se melhorou. Eu não sei o que está acontecendo com as canetas. Essa aqui acho que está mais. Elas daqui a pouco começam a falhar. E eu mudo a carga. Acho que eu tenho que mudar a ponta delas, não sei. Então, aqui vai ser o 0,6 vezes o 25.000. Mais o 0,7 vezes o 6.300 dividido pelo 25.000 mais 6.300. Isso aqui já dá 31.300. Aquelas minhas contas, 0,62. Isso aí. Então agora a gente vai calcular a vazão. Então, a área de distribuição desse setor é 6.300, que é menor do que 1. É 6.300 metros quadrados, que vai ser igual a 0,63 hectare, que vai ser menor do que 1. Então, o coeficiente de distribuição a gente vai considerar igual a 1. Vou escrever isso. Pode apagar aqui. Tânia. Oi. Tive uma dúvida minha em relação ao valor de N. Você disse agora que é igual a 1, mas você vai pegar o valor acumulado, você soma todas as áreas e depois... Não, o coeficiente, o de N é em função da área que está abastecendo a área que vai direto para aquele trecho. Ah, tá. Então, agora eu entendi. Pensei que era com o valor acumulado. Não, porque as outras áreas, assim, é porque esse coeficiente é para considerar a distribuição espacial, que ela não é, a chuva não vai ser com a mesma intensidade em toda a área. Isso aí a gente já considerou, já veio considerando em cada trecho anterior. Entendeu? Por isso não considera de novo. Em cada trecho, a gente vai considerar sempre na área que está distribuindo diretamente para aquele trecho, não das que estão vindo. Entendeu? Uhum. Eu estava Pode falando... apagar aqui. Não, mestre, estou copiando. Não, professora. Tá bom. Professora, me tira uma dúvida aqui. Vamos supor que a gente tivesse um outro trecho, o trecho 4,5, e o coeficiente dele fosse 0,6 também. Eu teria que fazer um outro coeficiente equivalente? Tem. Entrou um que mudou, ferrou. Tem que ser o equivalente. Tá, entendi. Valeu, obrigado. Então, seria só para valores iniciais, Tânia. Por exemplo, no trecho 3, 4, mais 1 e 2, 2, 3 continuou com o mesmo coeficiente. Aí eu não faço o cálculo de... Esse cálculo aí que você fez, o nome que eu esqueci. Só não faz se todos... Olha só, no trecho 1, 2 e no trecho 2, 3, a gente não fez o coeficiente equivalente porque a área 1 era coeficiente com aumento 0,6 e a área 2 também. Depois que entrou um outro coeficiente, eu vou ter que ir fazendo. Entendeu? Para fazer uma média ponderada dos coeficientes. Agora eu entendi. Bom.
Esse é o primeiro quadro de hoje, mestre? Ou já tem outro? Isso é o primeiro. Só consegui entrar agora, tava resolvendo uns probleminhas aí. Oi, Tânia, pode liberar para o Flávio também, por favor? Obrigado, hein? Professora, boa noite. Boa noite. Acabou causando uma dúvida aqui, professora. Eu não sei se então fiz o meu trabalho. Acho que o meu trabalho está completamente equivocado. No trabalho também a gente vai ter que achar o coeficiente equivalente? Tem, com certeza. Porque vocês têm... porque tem coeficientes diferentes no trabalho. Né? Acho que sim, todos eu botei o mesmo tipo de coeficiente. Tem que achar também. É tudo igual. Não é, não. Não vai nessa que não é, que os coeficientes são iguais para todo mundo. Não tem como ser igual. Fui premiado. Oi? Fui premiado. Tá bom. Então vai ser premiado na nota também. Estão copiando ou acabaram de copiar? Eu terminei. Pode ir? Já copiei, mestre, aqui. Então tá. Meninas, se as aulas continuarem online, eu tenho que providenciar outro quadro, porque esse é pequeno, não dou conta, me irrita. Então, a nossa área 3 é 6.300 metros quadrados. 1 metro quadrado é 10 a quarta, 1 hectare é 10 a quarta de metro quadrado. Então, a gente, para achar em hectare, a gente vai dividir, olha, que 1, 2, 3, 4 vai dar 0,63 hectare. Então, como a área 3 é igual a 0,63 hectare, que é menor do que 1 hectare, então o N vai ser igual a 1. Esse coeficiente de distribuição é porque o
método racional, ele considera que a chuva é igual, com a mesma intensidade por toda a área. Então, e para mim, ao mesmo tempo, em toda a região. Então, quando a área é pequena, aí considera-se igual a 1, que considera-se que é desprezível, né, a diferença. À medida que a área aumenta, então, essa diferença espacial vai ser mais relevante ou não, tá? Vai ser mais relevante. Por isso que quando é menor que 1 hectare, aí considera-se que é igual a 1. Então, coeficiente Fantoli. O C vai ser 0,62, né, que foi o que a gente achou. O I e o tempo vai ser o... Vamos ver, já tem essa conta aqui, mas deixa eu dar uma checada. Olha, eu vou botar o valor que está aqui, porque eu fiz na tabela, e na tabela ela vai aproveitando todos os números, né, sabe? Então, não tem aproximação. Também é pouca diferença. O outro eu tinha achado 55,12. Enfim. Então, agora a gente vai calcular a vazão. Lembrando que aqui a área vai estar em quilômetro quadrado, como a gente está aqui em metro quadrado, a gente vai multiplicar por 10 a menos 6, a intensidade é milímetro por hora, e só. Professor, uma pergunta. No trecho anterior, essa área, você utilizou 25 mil, a área total. Aí nesse... Está totalmente certo, meu gente. Tá certo. Ah, tá. É totalmente certo. A área aqui vai ter que ser a área total, desculpe. Vai ser 25 mil mais 6.300. Aqui área 1, mais área 2, mais área 3. Vai ser 31.300.
Aí agora a gente vai calcular a declividade, vai calcular o Q sobre raiz de I e vai entrar na tabela. Enquanto vocês copiam, eu já boto a tabela ali. Pode apagar. Ninguém falou nada é porque pode. Quando há um silêncio, já aprendi. Vou botar declividade aqui. Vamos calcular aqui sobre raiz de I para a gente entrar na tabela.
Fazendo se aproximar, sempre dá alguma coisinha diferente aqui. Então, lembrando, a gente estava num diâmetro de... O diâmetro estava de 500, a gente não pode escolher nada que seja menor do que 500. Então, vou botar lá, 4,18. Tá? Vou compartilhar aqui para a gente ver. Então, repara que, olha, aqui a gente está no de 600, tá? O vermelho. Vou botar aqui no de 500, que é o que a gente estava, tá? Com diâmetro de 500. No diâmetro de 500, para 0,85, que é o máximo que a gente pode, está 3,8909. Estão enxergando? 3,8909. Então, a gente vai passar para um diâmetro maior, que é o de 600, que a gente vai procurar o 4,16. Olha, aqui já está 4,12, 4,38. Então, a gente vai usar esse daqui, tá? 0,625 y sobre d, que atende a nossa vazão. Então, agora eu vou procurar no de 600 aqui também. Professora, desculpa incomodar, é que cheguei atrasado. Depois a senhora pode repetir, fazendo um favor, como que faz para ver na tabela? Ó, essa tabela é a mesma que a gente usava para esgoto. Tânia. Oi. A minha internet caiu, então não deu tempo de te perguntar. Você falou que o diâmetro mínimo aí era de 500, né? Isso. Por exemplo, no próximo trecho, se eu achar um diâmetro menor, não posso utilizar, né? Sempre não, tem que ser mais... mas é sempre aumentando. Ah, entendi. É o que vai acontecer no outro trecho, porque às vezes a declividade às vezes é maior, então a lâmina d'água fica menor, né, sabe? Então eu poderia usar, teoricamente, por causa da obrigatoriedade da lâmina líquida ser menor que 0,85, poderia botar um diâmetro menor, mas não pode, tá? Mas vai sempre aumentando. Entendi. Então, olha aqui a tabela é Q, isso aqui tudo é Q sobre raiz de I. Tá? E aqui está Y sobre D, e aqui é V sobre raiz de I. Então, eu vou procurar aqui, nesse pedaço aqui, onde está o meu Q sobre raiz de I que a gente calculou. O nosso Q sobre raiz de I que a gente calculou é 4,16. A gente já estava no diâmetro de 500, então eu comecei pelo diâmetro de 500. Mas no diâmetro de 500, aqui o máximo, que é o 0,85, que é a exigência da drenagem urbana, deu 3,89. Então, não atende o que a gente quer. Então, a gente vai ter que passar para um outro diâmetro, maior, de 600. Então, aqui o de 600, aqui a gente tem o Q sobre raiz de 4,12. O certo seria a gente fazer a média ponderada aqui, sabe? Certo mesmo seria isso. Aqui é uma aproximação que a gente faz, né? Enfim. Mas, então, aqui a gente vai pegar o maior,
tá? O 4,38, porque o 4,16 é maior um pouquinho que esse aqui, então a gente vai usar esse 4,38. Então, esse aqui vai ser o Q sobre raiz de, como se fosse o Q sobre raiz de que tá atuando no nosso trecho. Então, aqui a gente tem o y sobre d, que é 0,625, isso tudo aqui é y sobre d. E agora a gente vai descer, porque nessa parte de baixo tem v sobre raiz de i, e a gente precisa saber da velocidade, para saber se a velocidade não está maior do que a permitida, porque senão vai danificando a tubulação, e para a gente achar o tempo de percurso e depois o tempo de escoamento. Então, aqui é o 0,625, eu vou descer aqui, ó. Então, o v sobre raiz de i deu 23,60. E são esses dados, então, que a gente vai pegar. V sobre raiz de i igual a 23,60 e y sobre d igual a 0,625. Tirou sua dúvida? Quem falou que estava com dúvida na tabela, tirou a dúvida? Ah, sim, senhora. Obrigado, professor. Então, V vai ser 23,60 vezes a declividade, que é 0,0378. Que deu 4,59, né? Quase chegando no limite da velocidade. Então, aqui a gente tem o tempo de percurso. Lembrando que outro dia eu fiz confusão, eu troquei os nomes. Professora, se passar a velocidade limite de 5 metros por segundo, o que teria que ser feito? Você pode diminuir a declividade ou acho que aumentar o diâmetro também deve funcionar. Porque, né, se você aumenta a área, você vai diminuir a velocidade. Entendi, beleza. Professora, diga. Vou voltar na minha dúvida e, de repente, a gente vê com os colegas aí se foi eu, de fato, que copiei errado. Professora, nesse exercício, o trecho 2,3, a senhora, eu não copiei aqui o valor do C equivalente. Mas não tem, Alessandro, porque do trecho 1,2 e do trecho 2,3, o coeficiente era 0,6. Perfeito. Entendeu? Você pode até fazer a forma do coeficiente equivalente, mas vai dar igual. Entendeu? Correto. Entendi agora. Obrigado. Tânia. Fala. Então, no trecho anterior, você utilizou tempo de escoamento. Mas então eu troquei, eu falei isso na sala semana passada, que eu tinha que na tabela o certo é tempo, enfim, é questão de terminologia, né? Tempo de escoamento, tempo de percurso, para mim é a mesma coisa, mas o que se usa é o tempo de percurso é no trecho, tá? E o tempo de escoamento é o escoamento total.
Mas eu falei isso semana passada, quando eu estava fazendo isso. Talvez você não tenha se ligado. Mas eu falei, pedi desculpas aí que eu tinha errado. Professora, só mais uma pergunta. Esse C equivalente, a gente calculou agora porque é diferente do trecho anterior. Se tivesse mais um trecho e fosse o mesmo C desse trecho, eu usaria esse 0,62? Não adianta. Entrou um diferente, tem que fazer sempre. Tá. Porque qual é o trecho, qual é o coeficiente que você vai usar? Entendeu? Se tem um diferente, você vai usar várias áreas, né? Porque são várias áreas que estão contribuindo para esse trecho. Se cada um tem um coeficiente de escoamento, né? A fórmula aqui que a gente vai usar, simplificando, C e A, né? A área total. Se cada um tem um coeficiente, qual é o coeficiente de escoamento que você vai usar? Aí você tem que fazer a média equivalente, sabe? Tem que fazer o coeficiente equivalente. Mesmo que aqui todos sejam iguais, se tiver um diferente, tem que fazer o coeficiente equivalente. A senhora já recebeu algum trabalho? Acho que já, porque eu recebo e boto, já recebi sim. Eu recebo e boto na pasta lá do e-mail, eu recebo e boto na pasta, porque aí estou recebendo de outras disciplinas também, sabe? Mas nem abrir. Só vou abrir todo mundo junto. Porque eu corrijo todo mundo junto. Mas até como tinha aquela coisa da data que eu tinha errado, né? Às vezes o grupo já tinha feito, né? A minha pergunta, professora, é porque não sei de onde eu tirei que esse ser equivalente não seria calculado. Foi justamente dessa dúvida que eu tirei agora com a senhora. E eu repliquei isso para o meu grupo e acabei replicando isso para os colegas também. Mas olha só, a gente sempre fez com coeficiente equivalente. Sempre que tinha coeficiente... Senhora, vou ter que sair e entrar de novo, porque meu áudio não está saindo aqui. Não estou ouvindo nada da senhora. O coeficiente equivalente, a gente sempre usou. Quando tinha coeficiente rugosidade... Caraca, eu estou com completo na cabeça. Quando tinha coeficientes de escoamento superficial diferentes, a gente sempre fez o coeficiente equivalente. Sempre. Não sei por que vocês ficaram com essa impressão. Pior que de tudo, além de eu não entender, eu passei o erro na frente. Né? Mas olha só, eu não abri o trabalho. Se alguém quiser corrigir o trabalho, até o dia da entrega do trabalho, pode corrigir. Fiz isso no outro passado também. Acho que acho que foi mesmo em drenagem, não sei. O abastecimento, não sei. Alguma disciplina aí que o pessoal que entregou antes, depois viu que tinha errado, e aí pediu para corrigir até o dia da entrega do trabalho, está valendo. Tá? Então, o tempo de escoamento... Ai, não, gente, eu estou fazendo confusão de novo. Olha só. Eu faço sempre confusão com isso, gente. Esclerose total, olha só. É o contrário, olha. Esquece tudo que eu falei. É porque eu estava fazendo errado, e aí falei para vocês que eu estava fazendo errado, e aí troquei tudo de novo, errado de novo. Por isso você perguntou, né, que eu tinha falado, exatamente. Esse é o tempo de escoamento. Eu tinha falado na aula passada, esquece, gente. Percurso é que eu sempre faço confusão, que percurso é o percurso todo.
Então, obrigado. Vale isso aqui. Isso aqui é o tempo de escoamento, é o tempo que escoou no trecho. E o tempo de percurso vai ser o 10. Com a pandemia, então, a esclerose fica mais acentuada. Deixa eu ver aqui. 10,96 mais 0,33. Então, você estava certo. Obrigado por me lembrar. Esse 4,59 tem que multiplicar por 60, né, professora? Isso. Multiplicar ou dividir por 60? Hã? Multiplicar ou dividir por 60? Dividido. Dividir, né? Isso. 1 segundo. Vezes 60 aqui. É porque 1 segundo seria dividido por 60 aqui, né? Então, esse tempo de percurso tem que, para não fazer mais confusão, vai virar o tempo de concentração do trecho, desse outro trecho que eu postei hoje para vocês, que vai ser o trecho 4 e 5. Então, gente, semana que vem a gente não vai ter aula, só vejo vocês na vista de prova, que eu vou estar aqui na sala, tá? Mas antes disso, vou fazer aquele mesmo esquema. Vou devolver o trabalho e aí depois lanço a nota. Lanço a nota e devolvo o trabalho. Normalmente é o contrário. Ô, Tânia. Diga. Eu vou te enviar o trabalho por um outro e-mail, porque meu e-mail atual está dando problema demais. Tá? Tá, sem problema. Zero problema. Aliás, seu e-mail, quando a gente vai devolver o trabalho, ele volta, né? Os e-mails... Tá cheio, eu tenho que apagar um monte de coisa lá, só que tem que ter tempo também para pagar. Eu achei que ele não estava aceitando, não aceitava recebimento de algum lugar, não sei. Não, a caixa dele estava muito cheia, mas eu vou apagar essa semana. Entendi. Que acho que foi, quando eu fui devolver o trabalho de vocês, eu devolvi para a Evelyn, que eu não estava conseguindo. Normalmente eu pego quem me manda e devolvo, né? Mas aí eu não consegui. Pode apagar. Silêncio, então, é porque pode. Me pode, mas por mim pode. Era você que estava com áudio ruim, Johnny? Entrou e saiu de novo? Entre isso aí, eu tô conversando com o pessoal aqui do meu grupo de TCC.
Aí ficou sem áudio a aula e ficou sem áudio o pessoal do grupo também, estranhão. Aí fui, entrei e saí, ficou normal. Entendi. Você não vai fazer a cota do coletor, não, professor? Caraca, toda hora eu esqueço uma coisa. Vou fazer. Yes. Bom vocês irem lembrando, hein? O professor, no final de período, já está batendo pino. Exato. Eu pedi justamente porque eu fiquei na dúvida, eu estava fazendo aqui, mesmo quando aumenta o diâmetro, eu mantenho o cobrimento que eu venho utilizando, né? Isso, você só não vai. Lembra quando a gente fez esgoto? A gente só acaba não usando mesmo quando a gente bota uma declividade maior que a do terreno. Entendeu? Senão vai ficar mesmo. Esse aqui é o diâmetro mínimo, tá? Tá.
que a gente tem que fazer a conta, porque a gente copia, e aí copia errado, e aí quando a gente faz a conta, vê que não está dando certo. Aí vê que copiou errado. Enfim. Pode apagar lá em cima? Pode. Então, área 4 agora tem 10.000, né? 10.860. Vamos agora só o coeficiente equivalente.
0,7 vezes 25.000. Professor, Oi, fala. no coeficiente de equação aí não entra o A4, não? Entra. Aqui entra. Obrigado. Não, isso aqui é 0,7, aqui está errado. Esse aqui são 0,6, esse é 0,7, esse é 0,6. Tá, então aqui a vazão. Tá bom, F. Olha, vou botar o valor que eu peguei aqui na tabela, mas o que eu
E quando faz as contas direto, acaba que ela não aproxima, né? Então deu um valor um pouco diferente, mas eu vou botar o que eu que achei aí, que é o que está na tabela de vocês. Então aqui, vou calcular aqui o valor da vazão aqui. Está meio apertado, né? Vou esperar vocês acabarem de copiar. Porque aqui fica 06149. Vamos ver as contas que botar aqui. Não tem que usar 4 casas decimais, não. Tô só... mesmo assim ainda não dá. Só se fosse 062 ali que dava. Enfim, deixa rolar esse 0552 aí. Deixa eu ver se botar esse 062. É, 062 daria 54 também da memória. Eu não sei onde é que deixou esse 0552. Bom, mas vou pegar isso daqui, não vai me dar muita diferença na vazão, não. Vou apagar lá em cima, pode ser? Pode ser. Quanto é que eu apaguei, né? Que ótimo.
Deu 1,07 metros cúbicos por segundo. Então, a gente vai entrar na tabela aqui. A gente não calculou a declividade, né? Eu acho. Professora, Diga. essa cota do terreno da jusante aí, esse valor aí, é dado no exercício? Eu complementei a aula hoje, está no sistema. Entendeu, André? Entendi, eu entendi. Mas é que, de repente, houvesse alguma forma de saber ela, né? Não, a cota do terreno é topografia, tem que ser dado. Tá certo. Tá ok. Deixa eu ver aqui a tabela. Eu fiz exercício semana passada para vocês. Eu acho que eu botei para ter que aumentar o tirando. Deixa eu dar uma olhada.
Eu achei que tinha posto esse diâmetro até que eu botei aqui de 700, está errado. Tem que ser o de 600. Vou compartilhar a tela. Então, aqui a gente está no diâmetro de 600. Está 592, então vai ser y sobre d igual a 0,800. E v sobre raiz de i igual a 24,75. Eu tinha posto 700, que eu ia botar uma velocidade maior para aumentar, enfim, acabou que não deu certo, acho que eu botei... Enfim, então, na tabela do exercício está 700, mas é 600. V sobre raiz que eu peguei, eu botei o de 700, mas está errado, é de 600. Vamos dar uma. Deixa eu ver. Pode apagar. Ana, passa a parte da tabela, não, por favor. Não, vou esperar então. Senão eu fico na frente, vocês falam que sai do foco, né? Nem adianta.
Muito obrigado. Todo mundo já copiou? Então, agora o tempo de escoamento, não vou me enganar mais. O tempo de escoamento é o tempo que demorou para escoar no 3. O L é... Então, aqui é a cota do coletor. Professora? Professora? Oi, fala. Por que na P2 a gente não mexeu muito no recobrimento do terreno? Por que a gente mexeu? Porque a gente Por que na P2 a gente não mexeu muito no recobrimento? Por que a gente não mexeu? A gente quase não mexe, né? Mexe, sim. Quando a declividade no esgoto
alguns grupos tiveram que mexer, porque às vezes não mexeram porque erraram. Mas quando a declividade é menor que a declividade do terreno, no esgoto, né? Quando a declividade era menor que a declividade mínima, a gente tinha que fazer uma declividade maior que a declividade do terreno. Aí o recobrimento ia aumentar. Quando a gente segue a declividade do terreno, aí não. Mas no esgoto, se a declividade é muito baixa, a gente tem que aumentar a declividade. Aí o recobrimento vai ser maior do que o recobrimento mínimo, que a gente vai estar fazendo uma declividade maior que a do terreno. Olha só. Normalmente você está com uma coisa assim, você está com a tubulação aqui, né? Tá? Se a gente está usando uma declividade, se a declividade é muito baixa, no esgoto tem muito isso, né? Tá? Se você está aqui com uma declividade muito baixa, você vai ter que fazer uma declividade maior. E aí, então, você vai ter uma declividade maior que o recobrimento mínimo. Aqui não tem, sabe, aqui o problema só é questão de velocidade de altura de lâmina líquida. Mas no esgoto, a gente tem aquela declividade mínima, né? Tá. Entendeu? Porque senão você não faz uma autolimpeza uma vez por dia. Sim, mas... Na P2 eu comecei a calcular isso aí, mas eu estava verificando que todos os recobrimentos estavam dando iguais. Na P2, o que agora em drenagem, né? Você está falando? Isso. Porque em esgoto, agora eu entendi o que você falou. Em esgoto acontece muito mais, porque você tem um problema o cálculo que o dimensionamento é fazendo a verificação da autolimpeza, que tem muito a ver com a declividade. Então, se a declividade é muito baixa, a gente tem que aumentar a declividade, aí mexe mais com o recobrimento, né? Aqui, se a gente sempre segue a declividade do terreno, isso não acontece. Aí você vai manter sempre o recobrimento mínimo. Esgoto é mais chato, né, para calcular. Tem mais coisas para verificar, né? Então, professora, um amigo meu, ele tem um sítio aqui, e aí ele foi fazer um muro no sítio, e a retro lá danificou um tubo de amianto, o material era de amianto. É antigão, hoje em dia é proibido. Proibido, né? Então, ele falou, cara, assim, muito sensível, e, pô, muita água, hein? Mas muita água mesmo. Ele foi fazer a drenagem? Na verdade, o SAI passa pelo terreno dele com as tubulações que vai para um reservatório para dali ser emanado para a cidade. Então, ali não é drenagem, é abastecimento. Deve ser muita água. Abastecimento, pô, água pra caramba. Ele me mostrou, nossa, quase que inundou a casa dele. Não inundou a casa dele? Nossa, cara, a sorte é que tem muito terreno, mas muito terreno e a casa é um pouco longe. Porque normalmente, né, onde tem passa a rede de abastecimento, tem uma área notificante do lado, né? Porque pode acontecer essas coisas, né? Mas quem meteu a reta escavadeira? Não, ele mesmo, estava no terreno dele, o fiscal foi lá. O fiscal foi lá e ele falou, irmão, todo mundo para fora do meu terreno, tirou todo mundo do terreno dele. Mas ele não sabia, ele sabia que tinha tubulação lá? Ele não sabia, não. Aí ele resolveu o problema lá, mas o cara tentou crescer para cima dele, mas não conseguiu, não. Estava no terreno. Mas tudo errado, né? Como é que o cara tem o terreno e não sabe que tem uma rede de abastecimento ali? Exato, de repente nunca foi na prefeitura verificar, né? Não sei, mas se ele fosse... não sei como é que rola isso não, mas eu acho que quando ele comprou o terreno, ele deveria saber, deve ter alguma coisa escrita, né? Não sei como é que funciona.
porque é uma área não edificante, onde passa a tubulação, tem uma área em volta ali que você não pode construir. Pois é, agora ele tem que fazer o muro, aí ele vai fazer duas fundações, uma do lado da outra, né, para o dreno passar, né, no meio. Sei lá como é que ele vai fazer isso. Ele tem que saber, porque tem uma área, eu não sei direito, dependendo do diâmetro da tubulação, ali tem uma área não edificante. Até para preservar a tubulação, e também, né, para ele não correr risco, né? Porque dependendo da adutora, cara, que ali não deve ser muito forte, talvez. Lembra uma vez que estourou uma adutora, não sei se foi Campo Grande, alguma coisa. Eu sei que morreu uma pessoa, né? Porque veio uma pressão, veio uma pressão absurda, né? Dependendo da vazão, é muito sério, né? Professor, ele me mostrou, depois que fecharam a água, primeiro ele me mostrou o volume de água que saía. Era uma coisa assim absurda, horrível. O terreno foi ficando cheio rapidão. Aí depois que eles fecharam a água e que ele me mostrou, era uma coisinha mínima, que não dava 5 centímetros. Pequenininho. A pressão, né? A pressão é impressionante. É muito perigoso, cara. Eu me lembro, não se lembra uma vez que tinha um chafariz, ele pegava uma altura absurda. Era em algum lugar aqui. Não sei se era seropédica, alguma coisa assim, que, sabe, uma pressão absurda. Foi no Jericinó, Bangu. Não tem muito tempo isso, né? Tem uns 2 anos, não é? Alguma coisa assim. Cara, porque o pessoal às vezes começa a construir, não sabe, né? Enfim, né? Começa a fazer, e as adutoras às vezes, não sei. Enfim, pessoal, olha só, o exercício acabou aqui. Agora, se vocês tiverem alguma dúvida, se não, não tem outro trecho, né? Também tem nem porquê. Não sei se vocês têm mais alguma dúvida, querem saber mais alguma coisa. Aí eu estou à disposição. Cara, drenagem é muito mamão com açúcar. Eu acho, né? Drenagem parapluvial é bem... Só esse bizu mesmo que a senhora deu aí, porque eu acho que a maioria estava com essa questão aí sem saber, essa questão do ser, né? Mas a gente já tinha feito os outros exercícios. Falta de atenção, enfim. E uma coisinha. Essa questão também do tempo de percurso com o tempo de escoamento, a gente estava meio... Eu que faço confusão, aí o problema é meu, eu que volta e meia faço troca do nome. Mas, enfim, na tabela mesmo estava com tempo de escoamento, né? Eu que dei tilt. Mas aí é culpa minha do nome, né? Mas eu acho que não dá para vocês fazerem confusão, até porque na nota de aula que eu mandei está certinho, até eu fui lá checar se eu tinha trocado na nota de aula. E nas tabelas também, tá com o tempo de escoamento, tá certinho, né? Então, foi só coisa minha da aula mesmo, na hora de fazer exercício. Bom, se não tem dúvida, a aula acabou aqui. Qualquer coisa, então, semana que vem, vocês estão livres de mim, e aí eu vou corrigir os trabalhos, quando todos mandarem, aí eu corrijo os trabalhos, vou lançar nota e mando os trabalhos corrigidos para vocês, tá? Aí, no dia da vista de prova, eu vou estar aqui para qualquer elucidações sem choro. Certo? Valeu, com Deus aí, boa semana. Tchau para vocês também. Boa semana.